Sejam bem-vindos a mais um CNP em House, aquele podcast que a gente fala sobre gestão, pessoas, liderança, mas principalmente sobre todos os aspectos, sempre sem mimimi, de maneira clara, direta, do jeitinho que a Marcela gosta. Prazer, Marcela Zaiden, eu sou host desse podcast, mas também fundadora da CNP, que vem de cultura na prática. A minha consultoria que cuida da área de pessoas, cultura organizacional. E falando de cultura, o meu convidado de hoje, eu realmente convidei por uma curiosidade. Da onde que ele tirou a cultura organizacional para montar a primeira academia 6 estrelas do Brasil? Então, estou aqui muitíssimo bem acompanhada do Eilson Studart. Perfeito. Seja muito bem-vindo, fundador da Six. Ei, Marcela, obrigado pelo convite, um prazer estar contigo. E fiquei feliz por saber que você é aluna da gente, né? Tá com a gente. Tô. Coisa boa. Eu vim mais feliz ainda. Eu estou feliz por vários motivos. Você ter aceitado estar aqui com a gente. É sempre bacana trazer empreendedores. Eu adoro debater com empreendedores. Acho que essa é uma linha muito nossa, sabe? Perfeito. Eilson, de ouvir a vida real, vida como ela é. Com tudo que você passou, tudo que você construiu. Mas, principalmente, quando a gente fala de cultura, empresas como a que você fundou, que tem uma cultura diferente, que tem uma cultura que, inclusive, eu quero ouvir da onde vem a tua visão, é sempre bacana para quem está em casa, quem já empreende, refletir, para quem quer empreender, refletir. E é isso que eu quero te conhecer. E mais Perfeito. do que isso, né? Com um sotaque desse fica fácil da gente conhecer. Sou cearense. Terra maravilhosa. Fortaleza. Se eu pudesse escolher uma cidade no Brasil para morar, só para morar, para poder acordar todo dia de frente para aquela orla maravilhosa de Fortaleza e sair para correr, que eu amo, era Fortaleza. Coisa boa, coisa boa. Mas bora lá, Eilson, contar um pouquinho da tua história. Sei que você veio aí de uma história muito bacana com o Coco Bambu, de construção, de sair de 0 para 83 franquias, foram isso? 83 restaurantes. 83 restaurantes. Conta um pouquinho, como é que você chegou até lá, como é que foi a tua história dentro do empreendedorismo? Tá bom. Marcela, eu sou formado em arquitetura, né? Então, Diferente. me formei lá na Universidade Federal do Ceará e por começar a minha profissão trabalhando como arquiteto, você começa a trabalhar com pessoas que gostam das coisas muito bem feitas, muito bem executadas. Eu peguei um cliente de alto padrão, né? Antes de ir para a área gastronômica. Então, eu comecei a ter digamos, o paladar mais refinado para tudo que eu tinha que fazer, né? Esse cliente ele é extremamente exigente, né? E logo no começo da minha carreira, o Afrânio, que era proprietário do Coco Bambu, sócio majoritário, me convidou para largar o que eu fazia, que era arquitetura e engenharia, e empreender com ele em restaurantes. Eu tinha 23 anos, não tinha nada a perder. Eu estava começando a minha vida. Eu não era filho de empresário, meu pai médico, avô médico, então, ou seja, eu estava me aventurando na arquitetura, porque eu gostava muito. Topei e fui com ele fazer essa expansão do Coco Bambu. E lógico que eu não larguei a arquitetura, né? Porque eu comecei a fazer arquitetura para restaurante e tudo, né? E a coisa mais linda, todos os restaurantes do Coco Bambu, eles se sentem no Nordeste. Eu acho que essa é uma coisa boa. Obrigado. Eu acho que é isso. E sendo que dentro do restaurante eu aprendi o quê? A fazer serviço, né? Aprendi a atender as pessoas, eu aprendi a resolver tudo que o cliente precisa, eu aprendi que manutenção tem que ser resolvida em 24 horas, eu aprendi que a gente não pode dizer não para o cliente, né? E quando eu saí do Coco Bambu após 16 anos de trajetória lá, eu fiquei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Eu saí de lá a pedido da minha esposa, médica, que tinha uma vida corrida como a minha, após ter 2 filhas gêmeas, que foi uma gravidez também um pouquinho complicada. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Eu morava num bairro em Brasília chamado Noroeste. Uhum. Esse bairro é um bairro novo, mas bem legal, só de apartamentos, e não tinha nenhuma academia. E eu precisava malhar, porque, por outro lado, eu tenho hérnia de disco. É um problema genético que os meus discos vertebrais são desidratados e eu não sabia. Por não saber, eu fiz toda danação na adolescência. Eu jogava vôlei, andava de cavalo, tudo que eu não podia fazer porque gerava impacto. Eita! Então, me operei 2 vezes de hérnia de disco. E qual é a grande recomendação médica? Você não pode engordar. Nossa! Sendo que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, não tinha as canetinhas emagrecedoras. Para você emagrecer, era real. Disciplina alimentar e exercício físico. E eu, disciplina alimentar, dureza. Sou doido por doce, chocolate. Então, eu tinha que ir para academia e eu odiava ir. Então, eu falei, cara, saí do Coco Bambu, aprendi a empreender, né? Tem um imóvel meu aqui na minha frente que eu tô querendo alugar.
a academia não tem nenhum bairro e eu preciso emagrecer, vou fazer uma academia do jeito que eu gostaria que fosse. Você uniu o útil ao agradável. Há uma necessidade minha, um imóvel meu vazio e a minha expertise de restaurante, de serviço, de servir as pessoas. O que eu via que as academias tinham como defeito na minha visão, tá? Que ninguém me atendia, ninguém falava um bom dia, para você conseguir uma toalha era um problema, se você não levasse um cartão de crédito, você não tomava um café, não tomava água, e eu queria criar todas essas facilidades para o cliente. Sendo que, para mim, a arquitetura é o ponto de partida para qualquer negócio físico, negócio físico, né? Então, vamos lá. Você, quando vai num restaurante, primeira coisa que te leva para um restaurante? A imagem dele. As fotos dele. Cara, eu quero ir lá conhecer. Se ele é muito bom a comida e o atendimento, você fica. Perfeito. O que te leva para um hotel? As imagens do hotel, da piscina, né, do spa. Se lá o atendimento é bom, você vai repetir 2, 3 vezes. E por que não fazer isso para academia? Então a academia tem que ser um ambiente que seja campeão, que seja leve, que tenha, na minha visão, que tenha água, que tenha pedra, que tenha verde natural, que tenha iluminação. O cliente... Campinas, você tá fazendo uma quadra de beach tênis no meio do rolê, não é? No meio, com a clarabóia, com as palmeiras de 6 metros de altura. Eu tô acompanhando a obra e eu falo, meu Deus, vai ficar muito muito lindo, massa. muito Tem nada lindo. a ver com a academia, né? Quer nada. dizer, com o que a gente tinha visto. Com um conceito padrão pra trás. de academia. Agora não, agora eu vejo todo mundo querendo fazer assim, né? Mas é isso, eu trouxe para dentro da academia a pedra, o mármore. Como a gente vai atender um público A? Por que você vai atender um público A? Porque eu quero entregar uma academia com muito conforto. E aí acaba que você vai botando no papel e isso sai caro, né? Os insumos, a quantidade de funcionários, limpeza, eu sou muito cri-cri com limpeza, com manutenção. Então acaba ficando caro. Então vai acabar sendo um produto para o público A. E aí eu sei que o público A, como eu fui arquiteto, ele entende das coisas. Né? Não adianta eu fazer um banheiro de porcelanato imitando mármore. O banheiro tem que ser em mármore, um quartzito, né? Ou uma pedra boa. Né? Não adianta eu botar um piso vinílico imitando madeira. Tem que ser um taco de madeira carvalho. Então, eu já tinha pego esse refinamento da arquitetura. Então, eu fiz esse ambiente todo caprichoso, né? Para a pessoa que é exigente, e trouxe para dentro dele o serviço de hotelaria, o serviço da gastronomia que eu aprendi, né? De cuidar das pessoas, de olhar todos os detalhes, de tentar ser rápido nas soluções. E aí foi aí que surgiu a Six, né? Que é a academia que hoje, graças a Deus, está fazendo sucesso, né? Apesar de estarmos há pouco tempo no mercado, né? Tem quanto tempo? A gente começou há 2 anos. 2 anos? Foi. Aqui em São Paulo já tem 2 anos? Ainda não? 1 ano. Recentemente teve o aniversário, dia 8, acho que foi o aniversário. Fizemos uma festa de 1 ano. Foi, teve festa de 1 ano, eu tava fora de São Paulo, eu não consegui, mas teve festa, o Robertinho que faz a parte de fit dance, cara, ele é uma figura. É uma graça, ele é maravilhoso, assim, juro. A minha felicidade é pra aula do Roberto, assim, melhora o meu dia. E é muito bom. Você sabe quando o Roberto chegou lá, todo mundo achava que não ia dar certo. Porque o Roberto, ele é muito dado. Né? E aí, ele quando terminava a aula de dança dele, ele ia lá pra musculação. E começava a abraçar todo mundo. Então, eu comecei a receber várias reclamações. Ei, por que o Roberto não fica só na sala dele lá de aula e tal? Hoje não, hoje todo mundo é apaixonado pelo Roberto. Todo mundo ama o Roberto, né? O Roberto é embaixador da Six, né? Embaixador da Six, da marca da gente. Sábado eu fiz aula, aí eu terminei a aula, aí a gente desceu, aí ele... Você não vai tomar um Aperol, não? Eu falei, Robertinho, só porque você tá me perturbando o juízo, eu vou tomar o Aperol. Mas ele fica lá e passa um, passa outro. E essa é uma coisa bacana, que aí eu vou entrar, assim, primeiro que é absurdo a construção que você fez, né? Você veio com a visão de arquiteto, você pegou a tua construção de arquiteto do ponto de vista de visual, juntou isso, a tua visão de serviço, né, dentro do Coco Bambu, atendimento ao público, e Coco Bambu, ele não é um público AAA, como é a Six, é um público B, C, por aí. Você juntou a parte de gastronomia, né, então, vamos lá, visual, serviço, gastronomia, e juntou tudo isso à tua necessidade de uma academia que você se sentisse bem. Perfeito. É uma junção de fatores que construiu algo completamente diferente do mercado, assim. Todas as vezes que eu entro na Six, uma coisa me chama muito a atenção. Todo mundo sabe meu nome. Todo mundo me chama de Má. E eu fico... São 500 alunos, eu sei que tem toda uma questão de restrição, e eu acho que isso faz parte da tua cultura, faz parte daquilo que você constrói. E eu queria entender pela tua visão. Hoje,
o que você descreveria a cultura da Six? Como que você definiria a cultura da Six do ponto de vista de o que é importante para você, o que é inegociável para você? Tá bom. Ontem teve até uma reunião lá de funcionários na loja do Itaim, eu participei, né, com o time, já que eu estava aqui em São Paulo. E o que eu digo, pessoal? Primeiro, que o sucesso que a academia está fazendo não pode subir a cabeça de ninguém, né? Nem minha, nem da equipe, né? A gente não pode achar que a gente sabe de tudo, né? Então, o cliente, ele sabe muito mais do que a gente. O que eu falo pro pessoal? 99% das vezes o cliente tem razão, né? E a gente está aqui para corrigir, para atender ele, porque se a gente não faz isso, Marcela, o cliente vai embora, né? O Brasil é um país já competitivo em todos os mercados, né? Tem muita gente fazendo de todos os tipos de serviços, de negócio. Então, eu quero cuidar muito bem do cliente. E quando você cuida do cliente, além daquele cliente não ir embora, é tão bom, né, você ser reconhecido poxa, parabéns, poxa, tá tão legal, poxa, a academia tá tão limpa, poxa, todo mundo me chama pelo nome, porque é isso que a gente prega. Eu acho que a diferença vai estar exatamente aí, porque as outras não fazem isso. Não. Sabe o que acontece? As academias, elas colocam para fazer a gestão das academias um educador físico. Ele não vem com essa formação de cuidar de gente. Ele vem com a educação técnica dele ali, né? Eu coloco para tomar conta da academia 2 sócios. Um focado em manutenção e números, né? E o outro focado em gente, no caso lá a Manu. A Manu, ela vende eventos, a Manu, ela vende restaurante, a Manu vende hotelaria. Então, a Manu, ela é criada para cuidar de gente. Manu, quero te conhecer, hein? Não te conheço ainda, mas já quero te conhecer. Então, assim, todo time tem essa referência de cuidar das pessoas da Manu. Lá em Brasília, eu tenho a Joyce, né? E você falou uma coisa que eu fiquei curiosa. Você falou que você tem 2 sócios, um de manutenção e um de gente. Em cada você loja. torna essas pessoas sócias, é isso? É isso. Você vê, hoje agora virou nosso sócio lá em Vila Nova, o Samuel, que eu tirei, ele era recepcionista da Baritec Faria Lima. Ele veio para ser meu diretor comercial, eu vi que ele tinha essa aptidão com gente, ele ficou muito tempo convivendo com a Manu, que veio da área de gastronomia e de hotelaria, ele pegou esse dom e eu já joguei ele para lá. Então, ele saiu de um recepcionista com salário aí de 2.500 para um salário de 15, mais divisão de lucro. Em um ano. Incrível. Então, é muito legal você fazer isso com o seu time, né? Eu prefiro que tirar no mercado, eu prefiro fazer as pessoas dentro de casa, porque ela já nasce com a nossa cultura. É muito mais fácil da gente abrir uma loja do que eu ter que ficar mudando a forma como ela é. Como é que você cuida, assim, claramente precisa ter um foco muito grande, Ailson, em treinamento, porque é o tipo de coisa que você não pode vacilar um segundo, e gente, é difícil em relação a isso. Você treina, cara, parece que tem memória de Dory, você virou a esquina, esqueceu o que você ensinou, esqueceu o padrão, esqueceu o que você pedia. Como que hoje você cuida dessa parte de treinamento? Como que você estrutura essa parte de treinamento dentro das tuas unidades? Hoje você já está com Vila Nova, você está com a do Itaim, está construindo Campinas, tem em Brasília. 2 em Brasília, Lago Tem 2 Sul, em Brasília? Temos. Uma no Lago Sul, outra no Noroeste. E Campinas a gente inaugura dia 18. Já? 18 de abril, daqui a 15, 16 dias, né? 18 dias. E comecei a obra em Alphaville, Barueri, e vou começar a obra, se Deus quiser, próximo mês, em Belvedere, Belo Horizonte. BH. Vai estourar. E você sabe que a gente vai para as praças onde a gente é mais solicitado, tá? Eu não chego assim, eu quero ir para Belo Horizonte, não. Cara, todo mundo falando, cara, vem para cá, por favor, vem para cá, vou te ajudar a conseguir uma área aqui. E eu digo sim para todo mundo, tá? Vamos. O cara mandou mensagem, você tem que vir para São José dos Campos. Eu falei, vamos, me ajuda a conseguir uma área. Eu respondo todo mundo no Instagram, no WhatsApp. Responde mesmo, gente. Eu mandei mensagem para ele, falei assim, Ailson, vamos gravar um podcast falando sobre a cultura da Six? Ele, vambora, passou o contato, a gente organizou, cá estamos. Marcela, depois que eu respondo todo mundo. Eu te entendo. O Eric Shibata disse, Ailson, não sei quem tá quer falar contigo. Eu falei, dá meu telefone. Ele, como assim? Eu falei, cara, eu sou comerciante. Eu preciso vender. Menino que não anda, não vende picolé. Meu telefone tá aí aberto para todo mundo, né? Isso é muito bom. Como é que você organiza, tendo em vista não só o que você já tem, essas expansões, assim? A expansão acho que é uma das coisas que mais gera gargalo. Porque, pensa comigo que quando você está em fase de crescimento, é onde você tem o maior risco de perder a sua cultura organizacional. Perfeito. Porque a cultura organizacional, ela vem por, o dono, você é um só, né? É difícil de você
estar em todos, não tem nem como você estar em todas as academias, todas as unidades 100% do tempo. 2, da liderança. Então, você precisa ter bons líderes. Mas mais importante, cascatear isso para sustentar essa cultura no meio do crescimento, no meio de uma expansão. Como que é a tua estrutura de expansão? Como que você garante a qualidade do atendimento? Tá. Então, vou voltar àquela primeira pergunta que você fez sobre treinamento de gente, como é que a gente consegue manter um time, Perfeito. né, bem treinado. Marcela, primeiro ponto, contratar bem. Então, uma coisa que hoje eu não consigo terceirizar é a contratação. Sou eu que faço, eu que eu digo meu time, né? Então, a gente participa da escolha, desde alguém dos serviços gerais até o coordenador, né? A gente alinha, a gente discute muito essas decisões de quem vai estar contratando. Aqui em São Paulo, a gente sofre muito com a parte de serviços gerais. É difícil ter a estabilidade deles, né? Diferente de Brasília, diferente de Teresina, diferente de Belo Horizonte. Então, isso é um pouco do que eu sofro mais aqui. Mas, cara, a gente faz reunião com esse pessoal todo o tempo, a gente conversa todo o tempo. Eu estou no grupo com todos os funcionários, eu estou no grupo de serviços gerais do Itaim, eu estou no grupo de manutenção do Itaim, eu estou no grupo de manutenção de Brasília. E eu tenho que falar que a Sex não sou só eu. A ideia é minha, mas como eu sabia que eu queria que fosse algo grande, eu montei uma hold e convidei pessoas diferentes para estar comigo nessa hold. Eu sou sócio majoritário, mas eu tenho comigo um médico, que é o Dr. Leandro Vaz, que eu convidei. O Leandro, ele é um cara muito viajado, ele é um cara de uma família super tradicional de Brasília, que é dona de um laboratório chamado SEIB. Então, o Leandro me ajudou a montar esse projeto em relação aos itens que a academia tinha que ter. Ele que me fez colocar a crioterapia, as botas de compressão, as máscaras de colágeno. Aquela máscara maravilhosa. O Leandro sempre viaja muito, então pega ideias em hotéis também. Sempre a gente discute muito isso. Trouxe um cara para fazer o financeiro, que é meu cunhado, uma pessoa de confiança, né, que audita os financeiros da loja, né? Então isso me dá mais tranquilidade que está bem feito esse setor. Trouxe um advogado comigo para fazer a parte jurídica, um amigo meu, que era meu vizinho, morava há mais de 7 anos do meu lado. Então esse cara me dá a segurança que nós estamos fazendo bons contratos de locação, bons contratos com fornecedores, que num processo que venha a ter trabalhista, eu vou estar com alguém de confiança do meu lado. E meu irmão, na parte de engenharia, então o André sabe como é que eu trabalho, ele trabalhou comigo na parte de obra lá atrás, quando eu comecei minha carreira. Então, o André sabe como é que eu gosto da obra, o André sabe do meu critério com acabamento, né? A minha esquadria tem que estar bem feita, a troca de materiais tem que ter uma volumetria. Então, o André já sabe o meu jeito de trabalhar. Então, eu fechei essa hold para fazer expansão. E eu fiquei com um gargalo, na minha opinião, que era o marketing. Tá? A pessoa que eu havia convidado não se adaptou tanto ao projeto. Então, e aí surgiu a oportunidade de eu chamar o Eric Shibata, que era um aluno da academia. É um cara que nunca tinha frequentado a academia e se apaixonou pela nossa academia. E ele falou, cara, se eu me apaixonei pela academia, eu acredito no projeto, então vou contigo. Então, o Eric veio para somar na parte do brand e do marketing, e a partir daí o Eric passou a ser sócio desse bolo com a gente. Não, e é bem bacana, porque não é só falar que é sócio, não, que esse é o mais legal. Eu vejo o Eric constantemente na academia, né? Ele treina na mesma que eu. Então, constantemente eu tô passando, ele tá lá, tá o Eric, o Bernardo Entusiasta também, ele tá lá. Então, tem uma galera que eu conheço do mercado, porque como eu fui muito tempo G4, todos eles estão lá treinando, né? Então, acho que essa é uma das coisas mais legais. Você conseguiu atrair o teu ICP. Você desenhou o seu público, você desenhou o teu perfil ideal de cliente e você conseguiu garantir que você está atraindo esse público. E, sem dúvida, isso tem muito garantir que essa experiência ela é consistente, que eu acho que essa é a grande dor de todo empreendedor. A consistência da experiência. Porque ontem, inclusive, eu estava dando uma palestra para TXC, sabe? O Rubens, eu fui para lá porque a gente foi ele monta um camp para os maiores franqueados dele a cada 3 meses e eu fui dar palestra de cultura organizacional para ele. E a gente estava debatendo exatamente consistência no atendimento. E eu explicando para os franqueados dele qual a importância de, olha, o cara tem que saber como que ele atende, como que ele valoriza a marca, qual o primeiro passo da tua marca, como que ele entra, como que ele se posiciona, como que ele agrega valor na venda. E você tem que falar sobre isso. Só que tem um desafio, que esse é o desafio que eu quero muito te ouvir, que é o seguinte. Luxo
alto padrão, a gente só vive vivendo. Eu costumo falar que um gosto não retrocede, mas mais do que isso, você só consegue falar de gosto quando você experimentou aquilo. Perfeito. Existe aí uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade que a gente passa, por exemplo, quando a gente tem alguém que precisa vender algo ou sustentar algo de alto padrão, mas que nunca viveu esse alto padrão. Então, como que a gente coloca, por exemplo, uma recepcionista para atender o alto padrão? O quanto que você traz para ela a visão de quem é aquele público que ela está atendendo? Como que ela tem que se posicionar? Qual a postura que ela tem que ter? Como que você leva isso, inclusive, para um auxiliar de serviços gerais, que com certeza não tem nenhuma vivência dessa, que vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas é uma bobagem. Quando, para quem é um público de alto padrão, não vai dizer, mas a toalha está 30 centímetros diferente do que gostaria. Cara, a pessoa do alto padrão, ela vai olhar e vai dizer assim, olha, não foi isso aqui que me venderam. Quando a pessoa de serviços gerais vai dizer, gente, mas qual a diferença? 30 centímetros para um lado, 30 centímetros para o outro. Como que você sustenta isso? Você tem auditoria do ponto de vista de experiência do cliente? Como que você traz esse ponto? Tá. Lembra que eu te falei que cada loja tem 2 sócios, né? Esses 2 sócios, eles têm que vivenciar o alto luxo, tá? Entendeu? Então, eu já falo, pessoal, qual é o melhor hotel que está em São Paulo? Hoje é o Rosewood. Então, vão pro hotel, a empresa paga diária para vocês, vão com o marido, vão com as esposas, vão vivenciar isso, porque eu quero que vocês vejam isso, eu quero que você veja como é que é a recepção. Então, assim, na hora que eu passo isso para eles, Marcela, eu consigo fazer com que eles consigam passar isso pro time. Perfeito. Agora, o primeiro ponto, eu tentar contratar esse time que já tenha tido essa experiência, facilita muito a minha vida, né? E aí eu só tento passar a minha cultura, a minha forma de trabalhar. Mas se eu não faço isso, eu tenho que ter esse meu time lá, a Manu e o Duarte, no caso do Itaim, no caso de Vila Nova, a Milena e o Samuel, aplicando isso porque eu faço com que, obrigo eles a frequentar isso. Wilson, mas eu não posso ir lá, é muito caro. Vai, a empresa paga. E aí esse restaurante, vá nem que seja só para tomar um café. Eu fiz muito isso na época, quando eu fui colocar o restaurante O Vasto. O Vasto deu super certo em Brasília, eu moro em Brasília, e eu ia para os restaurantes só para tomar o café, para eu ver como é que funcionava, para ver como era a toalha de mesa, para ver O como é Vasco que... tem em Fortaleza também, não tem? Tem Fortaleza, Recife, Eu conheci temos não, açaí, né? os meninos de... É verdade, eu fiz recente a imersão em Fortaleza e quem recebeu a gente foi um sócio que é do Coco Bambu e do Vasto. Esqueci o nome dele agora. Um querido recebeu a gente. Mais velho, mais novo? Mais novo. É. Ele recebeu a gente e eu lembrei porque o Vasto é uma baita experiência também. Pronto. E ali foi um projeto que eu montei junto com a Frane, né? Eu fui para os Estados Unidos para pesquisar, para ver como é que fazia, para rodar várias operações e criar aquele projeto. É um projeto que tem muito o meu DNA de implantação. Não sei como é que está hoje, né? A manutenção dele. O Afrânio te ensinou muito essa pegada de vivenciar, de experimentar? Sim, foi ele. Eu venho de uma família de médicos. Então, ele foi quem te trouxe esse DNA. Eu sou uma pessoa curiosa, né? E o Afrânio me ensinou como eu utilizar a minha curiosidade para fazer negócio e ganhar dinheiro. Maravilhoso. Então, isso aí é uma coisa que eu sou grato a ele, foi o ensinamento que ele me deu. Assim, depois que eu saí da operação gastronômica, o que eu percebi, Marcelo, que eu posso fazer qualquer coisa. Por exemplo, a minha esposa médica, quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz, ela tem um emprego público, ela é chefe da residência do Hospital da Universidade, em nefrologia, e ela trabalhava numa grande rede de hemodiálise. Eu tirei ela e botei a operação dela já. Nós já estamos com 2 operações em 1 ano, clínica de hemodiálise, com serviço de hotelaria, motorista pega o paciente em casa, sai para cá, cozinha própria, fazendo a comidinha na hora, cada paciente numa cadeirazinha igual do Albert Einstein, controle remoto na mão, tablet, cobertor de não sei quantos fios, fonezinho de ouvido da JBL, a mesma coisa. Wilson, você sabe aquele empreendedor que não aguenta ver uma oportunidade, não, vamos mudar isso aqui, vamos construir. Ei, Marcelo, não muda nada. Se tu me chamar para fazer um negócio, a gente vai aplicar o mesmo conceito. Muito bom. E aí, quem é o sócio operador da clínica? 2 enfermeiras. Uma focada em atendimento do cliente, passar fístula, cuidado, medicação, e outra focada onde? Faturamento, administrativo, relação com o plano de saúde. É a mesma coisa. O tabuleiro é igualzinho, não muda nada. Aí, lógico, você tem que se cercar de gente boa que entenda aquele negócio, né?
Por isso que eu tenho que sempre estar dividindo o bolo com muita gente para o negócio dar certo e eu poder expandir, para eu poder ter várias clínicas, para eu poder ter vários restaurantes, né? É melhor ser dono do rabo da baleia e ser uma baleia do que você ficar ali só com um peixe palhaço. Acho que essa E ter é a vida. verdade. Imagina, se eu tivesse que resolver tudo. Eu não ia ter tá vida. sobrevivendo. Né? Você é por aparelhos. Você mesmo fez uma observação agora que eu poderia melhorar lá, né? Eu vou passar para uma pessoa que é responsável por isso. Aí teu papel é acompanhar. E aí depois eu vou só ver se realmente melhorou, né? Vou fazer isso. Dúvida. Quando a gente olha para um processo de academia, envolve disciplina. Ok. Envolve você entender ali o teu público para que... Como que você garante que esse público vai ser mantido? Porque, cara, academia é disciplina, é organização, é mentalidade. Como que você se conecta com o seu aluno para trazer essa... Ok, a hotelaria importantíssima, a experiência importantíssima, mas do ponto de vista de treino, como que você garante essa parte que é ali o core do business? Entendi. A gente decidiu trabalhar com a Tecnogym, né? A marca, porque eu considerei que a Tecnogym era o melhor equipamento, depois que eu visitei várias marcas, fui na fábrica na Itália, e a Tecnogym tem muita questão dessa tecnologia envolvida, que é o My Wellness. Nem todos os alunos usam, se adaptam, mas se acredita que 70% dos meus alunos usam. Então, com isso aqui, eu consigo ver como é que está a constância dele, eu consigo ver como é que está a renovação de ficha dele, eu consigo ver como é que está... Quantas vezes ele está indo na academia, está usando o equipamento. Eu consigo ver muitos relatórios com isso aqui. E isso aqui me ajuda muito a chegar em quem não está usando e ver se tem algum problema. Tem gente que não usa mesmo e não quer. Eu não uso. Porque eu fui mal criado a malhar sozinho, entendeu? Então eu não uso. Mas aqui me representa. Mas muita gente vive muito disso aqui. Então isso aqui me ajuda. E junto com o meu time de coordenadores... Que são escolhidos a dedo, por exemplo. Lá, não sei se você conhece a Juliana e o Odaí. Cara, eles estão ali com todos os alunos, tudo. A gente fica acompanhando. A gente faz muito o trabalho psicológico também, sabe? Não sei se o planeta hoje, as pessoas estão, sei lá, sofridas. Eu vejo que as pessoas estão, algumas com depressão. Então, a gente cuida do 100%, sabe? Eu tento ver quando eu faço aquele teste de bioimpedância novo. Ali faz o estudo de mente também. Muito bom. Você vê como é que a pessoa tá. Eu já tento colocar ela em aulas coletivas, pro beach tennis, pro pilates, para ela poder interagir com mais pessoas. Tem muita gente que fala para mim assim, poxa, eu odiava ir pra academia, eu amo. Tu melhorou muito a minha vida. Eu tava depressivo em casa, gorda. Olha como é que eu tô hoje. Hoje mesmo, encontrei com a senhora lá em Vila Nova, falou, tô tão feliz de estar aqui, porque eu nunca imaginei que eu quisesse vir todo dia pra academia. Ontem eu tive que viajar pra minha cidade natal e eu perdi um dia de academia. E eu fiquei, poxa vida, perdi a academia hoje. Eu vou te falar que é o sentimento que eu tenho. Eu hoje, por exemplo, eu vivo viajando, né? Então, isso pra mim é a minha maior dor, a minha maior dificuldade, pra você ter ideia. Já vai pra canto que tem academia, super né? disciplinada, assim. O padrão, pra você ter ideia, o padrão do meu time pra escolher hotel é muito bom. Academia. É assim, primeira coisa, se é em cidade que tem praia, frente orla, mas garante que a orla eu posso correr. Se não é cidade que tem praia, garante que é um hotel que tem uma boa academia, uma boa infra. Porque eu não negocio o meu treino, eu não negocio o meu momento. E é isso. Quando eu volto para São Paulo, a minha sensação é sempre essa. Nossa, perdi um dia de Six. Sabe aquela sensação de não acredito que perdi uma aula do Robertinho e eu vou para Six para esse... É quase que um momento de prazer mesmo, assim, não é um momento de sofrimento, não é um momento que eu sei que eu vou chegar ali, eu vou conversar com uma pessoa, vou conversar com outra, vou me conectar, e é uma das coisas que foi o que me fez, inclusive, escolher ir para Six. Ambiência. Quais são os ambientes que você escolheu estar? Você vê que ali a Six, a arquitetura faz isso acontecer, e o time escolhido a dedo. Uhum. Né? E fora isso, Marcela, eu acho que aqueles amenities que a gente cria e os eventos faz com que a gente complete o circuito todo, entendeu? Concordo. Então, eu adoro ir pra Six. Primeira coisa que eu vou é naquela mesinha de café. Não sei você. Eu posso ter saído de casa, ter tomado café, eu vou lá, faço um cafezinho pra mim. Eu olho, às vezes eu não pego nem nada, mas eu olho. Só aquilo ali já dá uma sensação boa. Não sei se você É uma assim, sensação de tipo, estou contemplada. Eu pego uma tangerina daquela. Não sei se chama tangerina aqui em São Paulo. É tangerina. Eu sou baiana, então não contei. Pra mim é tangerica. Tangerina, mas eu acho que aqui é mexerica. Aí sento no sofá pra tomar um café. Aí
quando viu, já conversei meia hora com a pessoa que estava do lado. É isso. Ou seja, né? É isso. Aí depois, não, peraí que eu tenho que malhar. E vou malhar meia hora. Quando termino de malhar, ixi, tem um tempo, vou na sauna, tá? Faço uma crio, tomo banho, que o banho é gostoso, tem uma toalhinha à minha disposição. Então você acaba criando, sabe quanto é nosso tempo médio dentro da academia? 2h30 pelo sistema. Jura? Foi, Surreal. 2h30 pelo sistema. E tu sabe qual é a nossa frequência média por semana de 7 dias? 5,3, ou seja, Isso é surreal. a maioria dos alunos frequentam mais do que 5 vezes por semana. Sabe que é engraçado ver isso, e acho que vale depois, inclusive, isso, fazer um comparativo, né? Porque eu sou muito do mundo de RH. Então, todas as... Ei, Marcelo, eu tenho que conversar mais contigo. Tu tem que me ensinar muita coisa. Vai ser um prazer. Todas as empresas que eu passei por Fox Sports, Disney, Cosan, Thyssen, Globo, passei por gigantes. Fechei ali no G4. E em todas elas, assim, o Well Hub, hoje o Gympass, é sempre uma coisa muito solicitada pelos funcionários. Perfeito. Cada vez mais que a gente vem trazendo essa consciência da importância do cuidado, vem sendo ainda mais requisitado. Só que quando você para ver o número de utilização, é tão triste. É tipo, menos de 10% das pessoas utilizam. Então, quando eu pego uma academia que tem 2h30 de tempo médio, junto com isso, 5,3 dias de utilização, alguma coisa de muito diferente vocês têm. Mas muito. Inclusive, acho que essa é uma das coisas muito bacanas de você comparar. Quando você está falando de, por exemplo, cuidar do seu mental, cuidar do seu físico, você quer estar num lugar que as pessoas ficam 2h30 ou você quer estar num lugar que as pessoas entram e saem correndo? Eu acho que essa é a grande diferença, porque eu quero estar em ambientes que eu gosto de estar, que eu me conecto com outras pessoas. Sábado a gente faz dança, aí a gente termina de dançar, aí o Robertinho abre um espumante, a gente toma um espumante, a gente dá... Minha médica, doutora Isabela, te amo, ela me mata, ela fala assim, não é possível que você foi pra academia treinar e tá tomando espumante. Eu falei, é de leve, é tranquilo. Mas você não sairia depois, talvez, pra almoçar e tomar um espumante? E aí você fica, aí você vai, aí você assiste alguém jogando beach tênis, aí você conversa com um, aí você fica na resenha com outro. Você, de fato, transforma o seu momento de treino num momento de treino e lazer. Perfeito. Eu acho que isso é o diferencial. E olha que para muitos o momento de treino é algo sacrificante. Talvez para você não seja, mas para a maioria até para mim é sacrificante. Porque eu falo comumente sobre isso. Os primeiros 15 minutos são difíceis. Os primeiros 15 minutos é uma luta interna. Wilson, eu e eu mesma dizendo, cara, você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui. Eu vou. Minha luta começa no tocar do alarme. Mas eu vou brigando comigo mesmo. Não, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar aqui. É importante pra mim estar aqui. E aí hoje eu penso que, tipo, não, tenho que ir mais cedo, porque se eu chegar lá cedo, eu vou conseguir marcar meu cabelo e eu vou sair de lá produzida, eu vou conseguir ficar 2 horas, eu vou conseguir fazer meu cardio e depois eu vou conseguir fazer a aula. E você vai. Eu acho que isso é o legal. A gente se questionar o que é prioridade pra gente. Perfeito. A gente fala muito de ser prioridade, cuidar da gente. Mas será que a gente está realmente cuidando do jeito que a gente deveria? Quando eu tomei a decisão, óbvio, você bota na balança, porque é um investimento e é um investimento relevante. Mas eu lembro de eu botar na balança e ter dito assim, eu não gasto com bar, eu não gasto com balada, eu só trabalho. O único prazer que eu tenho, de fato, é treinar. Cara, por que não? E o seu corpo é o seu maior patrimônio, concorda? A sua saúde? Se eu não estiver bem, como que eu vou ter disposição para chegar, para tocar a empresa, para seguir? Então, esse racional, eu acho que é uma coisa importante da gente construir. Como que você hoje, você consegue construir isso com os teus alunos? Você consegue levar isso de alguma forma? Como que você faz esse movimento hoje dentro da Six? Eu acho que até a nova geração já tá com esse olhar mais da saúde, não tá? Eu tenho um irmão de 22 anos e ele não bebe, ele não sai, ele tem a mesma namorada desde quando ele começou a namorar, disse que vai casar com ela, e ele senta só em casa pra assistir campeonato de fisiculturismo. Meu Deus do céu, esse homem não é normal não. Porque a minha geração, né, com 15 anos já tava bebendo, fumando, sei lá isso aí. né? Não sei nem como é que nós estamos vivos, né? Porque nós somos um milagre da natureza.
Porque antigamente a gente bebia, ia pra festa lá em Fortaleza sem cinto de segurança. É isso. Então a nova geração já tá falando muito isso, né? Já vem vivenciando muito isso. E nós estamos tendo que fazer agora é mudar isso nas pessoas da nossa geração. E as pessoas mais velhas. A gente tá fazendo isso muito, Marcelo, com as pessoas mais velhas que nunca fez um exercício na vida. E agora perceberam que para ter longevidade precisa de musculatura. Porque ninguém falava que a musculatura era longevidade. Falava muito sim no cardio, né? Pela questão do coração e tudo. Você vê o meu pai mesmo hoje, meu pai tem 73 anos. Ele sempre correu na beira-mar. Ele mora em Fortaleza, Maravilhoso. mas nunca fez musculação. Hoje eu vejo ele com uma certa dificuldade para andar, né? Porque não tem a musculatura. Então a gente tem falado muito sobre isso com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu convido para ir para academia, né? Nós somos 5, 6 sócios ali tentando influenciar aquele nosso pequeno nicho, né? E dentro da academia é falando sobre isso, sobre saúde, vamos vir, vamos participar. A gente sabe que é difícil no domingo, então no domingo eu boto mais atividade ainda, eu boto um café da manhã também no domingo, a gente tenta colocar uma música mais... Então a gente tenta fazer com que aquele momento de dificuldade seja mais fácil. Né? Porque o que eu quero é que meu aluno vá todo dia. E aí combina um pouquinho com a tua pergunta que tu fez. Como é que tu faz para não ter o cancelamento dessas matrículas? É fazer com que essa pessoa vá. Porque se você vai, a conta fechou para ti. Eu usei. Faz sentido. Se tu não usar, cara, não valeu a pena para mim. E se tu não usar, às vezes a culpa é minha. Eu não tô fazendo o que tu queira ir. Né? Então, assim, eu não tô dizendo que eu sei fazer tudo. Eu só sei que eu tô totalmente aberto a tentar melhorar, a incrementar mais algum serviço lá dentro, a colocar algo a mais. Eu tenho que fazer com que as pessoas vão. E, no final das contas, eu acabei fazendo uma coisa boa para as pessoas, né? Foi fazer com que as pessoas façam exercício, perca gordura, com isso ela deixe de ser diabética, com isso ela deixe de ter, né? Colesterol alto e tal. Então eu acho que desse jeito eu já tô conseguindo meu cantinho lá no céu, lá com o Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Sabe uma coisa que eu percebi bastante na tua fala, Wilson? A tua autorresponsabilidade. Acho que todo tempo na tua frase, nas tuas frases você traz de tipo, isso aqui, isso acabou, isso pra mim ficou claro na tua última frase. Se as pessoas não estão indo, a culpa é minha. E isso é uma autorresponsabilidade raríssima de se encontrar. Porque as pessoas hoje, cada vez mais, elas querem terceirizar a culpa pra tudo. É culpa de Deus, menos sua. Eu fico com vergonha quando alguma coisa não tá bem feita. Eu imagino. Nem sei me pontuar agora. Eu imagino, porque a tua autorresponsabilidade grita. Eu não vejo a hora de sair daqui e já resolver isso, entendeu? E aí eu fico pensando assim, como que você hoje tem selecionado pessoas com esse perfil de autorresponsabilidade? Como que você tem cuidado para trazer para o teu lado pessoas que têm autorresponsabilidade, que vão ver a bucha e vão dizer, não, isso aqui é meu, daqui que eu vou resolver. Andando nas operações. Perfeito. Por isso que eu ando em todas. Minha esposa pergunta, já vai para São Paulo de novo fazer o quê? Vou passar um dia numa loja, outro dia na outra, fazendo o quê? Fazendo nada, lá conversando com o povo, e depois vou na obra de Campinas. Então, quando eu chego na loja dessa, hoje eu passei o dia em Vila Nova, eu já sei quem é quem, eu já sei quem pensa parecido, eu já sei quem vai além do trabalho dela, entendeu? Eu já sei quem quer crescer comigo, já tá claro ali pra mim. Vou te dar uma sugestão que eu tava antes gravando um podcast com a Mari, ela tem o All In Podcast, e o que eu tava gravando com ela faz um clube do livro, e aí cada vez ela escolhe um livro, convida a pessoa pra debater o livro, e o que ela escolheu comigo foi o High Output Management. Cara, e é um livro de 43 anos atrás, que ele faz toda a parte de processos de gestão. E é muito bacana e casa muito com isso que a gente está falando aqui agora. Como que eu garanto que o meu papel é estar na operação? E uma das dicas que ele dá, é o CEO da Intel da época, ele falava assim, eu sempre fazia o one-on-one com os meus liderados no lugar dele, na operação dele. Porque se eu tinha motivo para ir fazer a one-on-one com esse liderado lá onde ele estava, era como se eu estivesse naturalmente fazendo um tour. Não para fazer auditoria, mas para ir encontrar ele. Então eu pegava coisas que se eu tivesse avisado, olha, vou fazer um tour, todo mundo estaria se preparando. Mas como vou fazer uma one-on-one, a pessoa tá como ela é. Eu nem aviso, sabia? Mas eu venho naturalmente, eu não venho com essa visão de
poxa, vou fiscalizar, não. Eu quero até que se tiver ótimo, mas tratar isso de uma forma muito natural, sabe, Natural. Marcela, com o meu time. Hoje eu cheguei lá e fui no bar, e aí tem um sofazinho na frente do bar lá em Vila Nova, e ele tava cheio de manchinhas. Aí eu falei, Samuel, vem cá, se a gente não cuidar dessas manchinhas rapidamente que vão sujando, daqui a pouco a gente perdeu o sofá todo, e o cliente percebe isso. Compra aquele lencinho umedecido, que aquele é ótimo para tirar essas manchinhas. Aí ele, como é? Manda comprar lá, vamos ter sempre aqui na loja. Aí eu vou e pego e ensino ele a fazer a primeira vez, porque ele aprende, aí depois ele reúne os 22 funcionários de serviços gerais e passa, entendeu? Mas, cara, não me incomoda fazer isso. Perfeito. Eu acho que quando a gente faz alguma coisa que a gente já sabe fazer, fica muito mais fácil de ensinar. É né? seu. E depois eu tenho certeza que eles não vão deixar de fazer. E tenho certeza que aquele meu sócio vai ver que quando ele tiver que botar a mão na massa, ele também pode botar, por que Porque não? você colocou. Top, lógico. 50%, e esse é um dado, né? A gente aprende 50% melhor quando você vê o outro fazendo. Total, Então, com assim, certeza. a partir do momento que, e esse eu fiz uma pesquisa, porque eu fui fazer uma palestra sobre a importância do líder ser exemplo. E aí eu fui buscar vários dados para fazer a consistência dessa palestra. E esse foi um dado que ficou na minha cabeça, assim, eu falei, cara, tem que fazer. Tem que fazer, por exemplo, o diretor comercial, ele tem que pelo menos ali uma vez por semana sentar do lado do time de vendas dele e mostrar. Atender, Eu tô aqui falar. vendendo, eu tô aqui, e ó, consigo fazer a conversão, consigo tirar as objeções. Meu diretor de marketing, ele tem que ir lá e dizer assim, ó, como que você tá estruturando isso aqui? Dá uma olhada aqui, ó, fiz tal coisa. Ah, mas isso vai tirar o meu lado estratégico. Não! Quanto mais... O CEO, na verdade, ele é fundador da Alice, o Plano de Saúde Alice, Perfeito. o Guilherme, ele é incrível. E ele fez uma palestra pra gente ano passado, e ele falou uma frase que ficou muito marcada. Quanto mais longe da operação, mais perto da mediocridade. Concordo. Essa frase ficou, tipo, na minha cabeça. E eu sou muito parecida com você em relação a isso. Eu tô em todos os grupos com os meus clientes, eu tô sempre perto, eu visito, eu vou, de tanto em tanto tempo eu mando uma mensagem, e aí, quando eu vejo alguma coisa diferente no grupo, eu vou lá, eu mesmo marco. Pô, algum cliente mandou uma pergunta, meu time demorou mais de 12 horas para responder, eu sou a primeira a marcar, @tal fulano eu faço tal, isso. responde aqui. Pessoal, urgente, o cliente não pode esperar. Mas isso é o nosso exemplo e é o nosso exemplo que arrasta. É isso que faz a diferença. Eu não consigo, Marcela, ver como dá certo de outra forma. Eu concordo, entendeu? 100%. Eu não consigo ver como é que uma academia vive sem ter um dono lá dentro. Por exemplo, uma academia, eu não vou falar marca, mas assim, uma academia grande, 2, 3 mil metros quadrados. Porque a gente estando lá dentro, é difícil a manutenção ser perfeita, é difícil a limpeza ser perfeita, né? É difícil o uniforme estar perfeito. Então, não sei como é que funciona se não for dessa forma. E eu reparo muito, né? Sei lá, fui numa nova que inaugurou lá onde eu vou abrir agora, Campinas, né? Uhum. Então, já vi a manchinha na parede, né? Já vi o rodapé com um pedaço arrancado, né? Eu já vi aquele equipamento que era só ter um cuidado de passar um WD no parafuso, ele não ferrujaria, já está todo enferrujado. Então, eu não consigo ver como ficar perfeito do jeito que eu quero que fique. Eu sei que é impossível ficar perfeito, tá, Marcela? Mas a gente procura fazer isso, se a gente não estiver dentro. E se eu não passar essa cultura para 2 sócios que vão estar lá dentro, para eu poder ir montar as próximas lojas. Não Tá que eu vá certíssimo. abandonar essas, Mas você tem que... mas eu tenho que replicar isso, porque senão eu só consigo fazer 1 ou 2, né? Não consigo fazer 20, 30, 40, que é o que a gente quer fazer. É isso que eu ia perguntar agora, pra gente fechar, porque o tempo voou e a gente já... Foi rápido, né? Foi maravilhoso. Pra gente fechar, você começou com uma, já tá indo pra 7ª. Qual é o teu objetivo com a Six? Qual o propósito da Six e aonde o Wilson quer levar a Six? Tá, eu acho que a Six, pelo formato que ela foi feita, ela vai ter que estar em bairros nobres, né? Mas eu acho que ela pode estar no bairro nobre de cada grande cidade mediana. Então, assim, eu quero abrir 4, 5, 6 Six por ano, né? Facilmente. Eu consigo fazer isso. Eu preciso só ter bons locais pra gente fazer, né? E eu acho legal quando eu vou, porque as pessoas me agradecem. Obrigado por ter feito uma Six vizinha a mim. Legal. Né? Eu recebo, Marcelo, todo dia. Por favor, vem aqui pro Rio. Por favor, vem aqui para Ribeirão Preto. Por favor, abram aqui. Eu vou agora para Lisboa. Porque querem que eu faça lá. E aí eu vou lá. Uma portuguesa me visitou, chamada Vanessa Martins. A Vanessa foi uma atriz famosa lá. Ela tem, sei lá, 700 mil seguidores em Portugal, que pro Brasil é como se tivesse, sei lá, 50 milhões de seguidores. E hoje ela trabalha com esse mercado wellness. Ela tem um produto chamado Frederica, que são aquelas balinhas de creatina, preparará. Ela falou, Ailson, só dá você nos rios aqui em Portugal. Eu posso ir visitar a sua academia? Eu falei, vem, Vanessa, visitar. Vai ser um prazer.
Aí ela foi, visitou, malhou. Aí eu falei, o que você achou? Ela? Odiei. Eu falei, por quê? Eu vou fazer o sotaque deles, né? Porque muita gente, pessoal muito simpático, a gente não gosta disso. Cheguei lá, um senhor perguntou, você vai malhar? Lógico que eu vou. Como é que ele faz uma pergunta dessa? Então, né? O jeito dela. Aí eu falei, poxa, então não dá certo. Se você achou que é assim, não dá certo. Poxa, que pena e tal. E aí ela foi embora. Depois de um mês, ela mandou mensagem. Ei, se eu fiz umas filmagens lá, eu posso soltar na minha rede social? Eu falei, lógico, vai ser um prazer. Né? Tá fazendo propaganda minha. Aí começou a estourar de mensagem, por favor, abre aqui em Portugal, por favor, aqui em Portugal. Eu acho que eu passei a ter mais de, sei lá, 5 mil seguidores de Portugal. Resumindo, ela me ligou, eu acho que a gente tem que fazer em Portugal. Eu acho que eu estava equivocada. A percepção era dela, né? Vamos fazer em Portugal. E aí eu quero muito fazer, né? Eu sei que para ir para outro país é mais difícil. Eu já fiz um restaurante em Miami. E eu acho que também tem muita coisa a ser feita aqui. Mas é isso, eu queria poder atender todo mundo, né? Eu quero sempre tentar ter um preço justo para aquele local. Eles fizeram a propaganda que é a academia mais cara do Brasil. Não sou eu que faço essa propaganda. São os meios de comunicação que fazem. E por que ela é cara? Porque eu já boto tudo dentro. E às vezes eu estou em algum ponto muito caro. Por exemplo, agora abri na República do Líbano, um prédio novo. É caro aquele aluguel, é muito caro, né? Lá não tem estacionamento, então eu alugo mais 2 terrenos atrás para estacionar o carro do meu cliente, que eu estaciono, né? Só de equipe de valet eu gasto em cada loja dessa, sei lá, 40 mil reais por mês. É isso. Entendeu? E aí você tem shampoo com uma boa marca, né? Você tem uma pessoa para passar sua roupa, você tem uma pessoa para secar seu cabelo, para fazer sua unha, você tem pré-treino, creatina, BCA, colágeno, tudo isso é caro. É verdade, não é? É verdade. Então assim, não é que é caro, eu quero que o preço seja justo. É investimento. É investimento. É isso, concordo 100%. Você gasta, sabe o que uma pessoa me falou? E eu fiquei assim, cara, eu sou muito abestado. Um termo lá do Ceará. Ela falou, você cobra barato. Você cobra num mês o que um hotel cobra numa diária. É percepção, é perspectiva. Ela te deu uma perspectiva diferente. Eu vou no Rosewood, eu nem passo o dia todo lá, porque eu vim para São Paulo, não quero ficar o dia todo dentro do quarto. Eu quero ir num bom restaurante, eu quero ir no parque, não sei o quê, e eu pago 4 mil reais a diária. É isso. E na academia eu presto um serviço tão bom quanto, lógico que a pessoa não dorme dentro da academia, mas ela usa, ela come, ela é bem atendida, ela tem uma boa toalha e tudo, para pagar, sei lá, no Itaim não é esse valor. Acho que 3 mil reais, né? Num mês, né? Então eu falei, poxa, eu tenho que abrir um hotel. Bora, Marcela, fazer um hotel? O hotel aqui me ajuda. Então a parte de pessoas é comigo mesmo. Então, fechado. Vamos fazer um hotel 6 estrelas, 7, 8. Vamos nessa juntos. Eilson, muito obrigada. Foi uma honra te receber aqui. Deixa tuas redes sociais e as redes sociais da Six, para quem não conhece, poder conhecer. De verdade, recomendo, assim, para quem se preocupa com o corpo, com a ambiência, para quem se preocupa em estar bem 100%, recomendo conhecer. Por favor, deixe suas redes. Tá bom, e é um prazer. Eu converso com todo mundo, tá? Todo mundo que manda mensagem eu respondo sobre negócios, sobre dúvidas, né? Não é só sobre academia. Para você ver, eu não venho da área de academia, né? Hoje eu sou o dono de academia, né? Ontem eu fui arquiteto, anteontem eu fui dono de restaurante. Então é uma cultura de empreender. Então, para quem quiser falar comigo, meu Instagram é eilson.estudastifilho, tá? E as academias são sempre Six. A cidade, né, SP, Vila Nova, SP, Itaim, cada unidade tem o seu Instagram porque acaba se formando uma comunidade, né? Verdade. E cada um tem uma programação diferente, eu tenho festas diferentes, né, eu tenho campeonatos diferentes, então é a Six, né, que tinha um nome de Sport Life e depois que o Eric Shibata entrou pro time com a gente, ele mudou isso para Wellness Club, ele fala, quando a pessoa entra na Six, a vontade que a gente tem é que ela fala wow, né? Então, bora colocar isso na marca. Então, nós somos agora a Six Wellness Club. E que nós registramos essa marca. É isso. Obrigado, Marcela, pelo convite. Prazer. Você é uma simpatia. Obrigada. E precisando de mim, estamos à disposição. Obrigada. Obrigado. Se você acompanhou até aqui, agora curte, manda para alguém que precisa ouvir todas essas dicas de experiência do cliente, de como que você pensa wellness, como que você pensa fora da caixa, como que você, empreendedor, pode estar num mercado e chegar em outro completamente diferente, carregar uma bagagem, como a Eilson construiu aqui e está fazendo a diferença. Por favor, segue, curte, compartilha, foi um prazer e até a próxima.